Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma vez falando da palavra de Deus. E hoje é uma grande promessa para que nós, como filhos de Deus, podemos mergulhar. Nós temos que mergulhar nessa mensagem. Todos procuram uma cura, todos procuram uma mudança de vida, todos procuram a direção e o caminho de Deus. E nessa mensagem, onde Ezequiel, ele nos direciona. Ezequiel, que era filho de Buzi, um sacerdote do templo de Jerusalém, ele escreve esse livro, um livro de profecia, um livro que é dos profetas maiores da Bíblia, e ele direciona o quê? Ele quer nos dar dois caminhos. Um caminho que é da conversão, que é a volta para Deus. E o outro caminho é a vontade da volta da comunidade para ser restaurada de Jerusalém, que somos nós, irmãos. Somos um povo que nós precisamos de quê? De uma conversão. Nós precisamos de ser restaurado a cada dia. E ele nos dá essa direção, falando das águas. Olha só a grandeza da mensagem hoje para mim e para você. Aonde ele direciona que as águas que curam. Muitos já ouviram falar, muitos já ouviram, a Bíblia nos direciona a vários caminhos que fala sobre as águas, e nós aprendemos o que, irmão? Que a água, ela nasce na Serra da Canastra, o rio, a nascente, ela nasce na Serra da Canastra. Aonde isso? Em Minas Gerais. E quando eu direcionava essa pregação, eu lembrava das escolas aonde eu aprendi que o rio, ele nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, aonde ele começa com pequenos linhos, pequenos rios, pequenos linhos de águas, aonde ele vai crescendo até chegar os rios, mas por isso precisa passar por vários processos, aonde uma nascente, se nós analisarmos, uma nascente é fácil atravessar, sim ou não. Uma nascente você pode pular, sim ou não. São pequenos riozinhos, pequenos filhaços de rios, de pequenos linhos, aonde nós podemos pular. Depois começam a chegar o que? Os pequenos córregos, que a gente também consegue, em alguns trechos, pular, aonde já começam a dificultar as coisas. Ao você atravessar, já começa a dar no joelho, começa a passar do umbigo, e aí começa a crescer, e aonde vai chegando, aonde os rios, aonde já começam a dificultar a passagem a pé. Aí você começa a fazer o que? Você começa a nadar, até chegar aonde? No Paraíba, aonde as pessoas cultivam da pesca, aonde as pessoas elas se direcionam para os alimentos, aonde as pessoas elas vão buscar. Muitos vivem da pesca, e aí chega aonde? O Paraíba, ele deságua onde? No mar, e aí onde muitos vivem para a pesca e até a sobrevivência, com variedade de peixes, aonde muitas pessoas saem de barcos para poder buscar o seu sustento para a retirada para as suas famílias e as grandes rendas. E Ezequiel, ele direciona nessa mensagem algo grandioso, porque ele coloca que as pessoas elas buscam um direcionamento na onde? Nas águas. E as partes que tem
alagados, que são de lacunas, ela serve de quê? De salinas, aonde sai o sal nas margens. E nesses lugares, o profeta, ou melhor, João, preso na ilha de Pátimo, ele dá essa mensagem lá no versículo 22, a mesma mensagem que Ezequiel dá no final do versículo 12, que diz que nesses lugares crescem todo tipo de árvores frutíferas, cujos são os frutos que hoje nos sustentam. E a cada espécie tem o que? O seu tempo. Não tem, ou por exemplo, a maçã, por exemplo, é 12 vezes ao ano. Por exemplo, outras frutas, uma vez ao ano. Outras frutas são 3, 4 vezes ao ano, ou uma vez ao ano. E ele fala que cada espécie tem os seus frutos e alimentos, aonde as folhas, elas servem para quê? Para a cura. Olha só a grandeza do ensinamento. E mas as águas que banham saem da onde? Essas águas, ele começa falando que elas saem debaixo do santuário. É isso que diz o profeta Ezequiel, o sacerdote. E quando chegamos a uma mensagem grandiosa como essa, você procura o que hoje na sua vida? Você procura a cura? Você procura uma bênção? Você procura um desfecho para os seus projetos? Eu não sei. Eu só sei que a palavra, ela cura. Mas para isso temos que ficar atento na mensagem. Temos que ficar atento no que Deus quer falar para nós. Temos que ficar atento no que Deus tem planejado para cada um de nós. E hoje não é diferente. Hoje Deus desce na palavra para podermos juntos meditar e crescer espiritualmente, porque é Ele que é a fonte de todas as coisas. E a palavra diz assim, para nós começarmos a nos preparar para receber, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A palavra fica no livro do profeta Ezequiel, um livro do profeta maior, aonde ele diz assim para nós: ele me disse, estas águas correm em direção do distrito oriental, descem para Araba e desembocam no mar, nas águas salgadas, e elas são saneadas. Essas são as palavras do Senhor para nós meditarmos hoje. A palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos dá direcionamento, ela nos reserva grandes curas e libertações. E hoje não vai ser diferente, porque hoje ela desce nessa grandeza de palavra que disse Deus para o profeta Ezequiel. Esta água flui o leste, desce até o vale do Jordão e desemboca no Mar Morto, que é um mar Mediterrâneo. Quando chegar ali, as águas descem a mar e serão curadas. Qual é a sua cura hoje? O que você quer pedir hoje para Deus? Já começa pedindo em oração e vai meditando a palavra. Ah, mas compartilha já com amigo, já compartilha já com o irmão, já compartilha com aquele enfermo que está precisando, já compartilha, porque essa mensagem é grandiosa para mim e para você. Ela nos ensina que a cura, olha, preste atenção, a cura é uma promessa de Deus para os seus filhos. Então a cura é para mim, a cura é para você, meu irmão. E através de quem? Através das águas. Então eu convido você hoje a mergulhar
a mergulhar. Olha só o que eu estou falando, eu não estou falando para você entrar, não, pisar na água, não. Eu estou falando para você mergulhar nessa mensagem, mergulhar junto nessa mensagem sobre a promessa de Deus para a nossa cura. Eu preciso de cura, sempre. Eu preciso. Então, eu abro o coração para a mensagem. Eu abro o coração para estarmos juntos em oração. Eu abro a mensagem para que as pessoas buscam o entendimento. A pessoa ajuda a nos fortalecer para que cada um de nós estejamos juntos nessa mensagem. Temos que mergulhar. Temos que mergulhar nessa mensagem e receber essa promessa de Deus, que é a cura. A água, irmão, é um elemento de muita importância em todos os lugares. Sim ou não? A água é um elemento que, aonde, se você ficar com sede, você pode até morrer. Por quê? 75% em algumas literaturas, 65% do nosso corpo é água. E a água vai se desgastando. E quando acaba a água, a gente começa a fazer o quê? A ficar desnutrido. Ela começa a nos dar fraqueza. Podemos ficar dias sem comer, mas não podemos ficar dias sem beber água. Então essa água é um importante alimento para nós. E na palavra de Deus ela é importante para quê? Tanto física quanto simbolicamente, tanto física como espiritualmente. Então essa água é um elemento que hoje é um símbolo muito importante na Bíblia, aonde muitos não vão dar importância pela mensagem, mas aquele que recebe a mensagem, aquele que ouve a palavra de Deus, ele é curado sim, em nome de Jesus. Não sou eu homem, não é o João, não é o Padre José, não, é Deus que faz a cura no nosso coração. E a água é um elemento muito importante. E na Bíblia ela não é diferente. Ela é um símbolo de purificação. Ela é um símbolo de remissão de pecados. Se você analisar a mensagem passada, ela fala de João Batista. E João Batista, ele vem para batizar. Para quê? Para a remissão dos pecados. Não é para a pessoa ser salva, não. O que é remissão? É você redimir do que você fez. É você voltar para o seu coração e falar, peraí, eu pequei sim. Peraí, eu tenho que mudar esses atos. Eu tenho que seguir outros caminhos. Então isso é remissão. João Batista, ele estava no Jordão batizando com água. Mas logo ele vê quem? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele vê ele adentrando sobre a água e ele começa a falar, peraí, olha só, vocês estão me procurando, mas vocês não podem me procurar, porque eu venho para preparar o caminho, eu venho para preparar as veredas, eu venho para mostrar para vocês aonde vocês têm que ir. O arrependimento é ele que vai curar, é ele que vai salvar, é ele que vai fazer nova todas as coisas. E nós somos miseráveis. Eu tenho costume de falar isso. Nós somos miseráveis porque nós estamos no pecado, mas ainda queremos permanecer no pecado, porque o pecado é gostoso, o pecado é fácil, e aí a gente não recebe. Vai para a comunhão, vai para a igreja, mas vai com o pecado, mas não deixa a sacolinha de lado. Ele está levando essa sacolinha embaixo do braço. É isso que somos nós. E ele e João Batista preparava o caminho.
E a palavra diz assim, que ele vestia, olha só que loucura, que ele vestia pele de carneiro e se alimentava de gafanhotos. Então, às vezes, e mel silvestre, às vezes a gente não sabe o que nós estamos nos alimentando. E João Batista começa a apontar para aquele povo quando vê Jesus. Oh, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E hoje Deus desce na palavra para nos direcionar e ouvir a voz de Deus, que lá do alto ele diz assim, a partir do momento que aquela pomba desce a Jesus, ele fala, esse é o meu filho amado, porque tem tanto agrado. E ele fala para mim e para você hoje, você é um filho amado de Deus, por quem ele tem muito agrado. E ele continua mencionando que a água vem para a purificação, a água vem para a restauração, a água vem para a santificação. Mas não podemos ficar sem essa água. Nós temos que beber dessa água, nós temos que encharcar dessa água. E a água, ela menciona muitas vezes como um símbolo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ela menciona isso, que o agente de cura, o agente que vai restaurar, o agente que vai santificar, o agente que vai curar. Qual é a sua cura, irmão? Vai colocando na sua mente o que você quer pedir para Deus, o que você quer direcionar para Deus, o que você tem falado para Deus. Às vezes é a cura da família, às vezes é uma cura espiritual, às vezes é uma cura de uma enfermidade, às vezes é uma cura para o seu ente querido, às vezes é uma cura para dentro da sua casa, aonde você precisa receber essa cura, mas você ainda tem medo. Você tem medo de se entregar para Deus verdadeiramente. Sabe por quê? Porque Deus muda as pessoas. Deus faz nova todas as coisas. Deus faz o velho se tornar novo. Então você começa a se despir das vestes velhas e colocar vestes novas. Então você tem medo. E aonde? Lá na frente vamos falar sobre uma pregação de medo também, aonde temos várias mensagens grandiosas que Deus fala conosco através da palavra de Deus. Mas hoje ele nos direciona essa vivificaz que é a água que cura, a água que restaura, a água que santifica, a água que purifica a todos nós. E aí, irmão? Tem bebido muita água? Não é a água da torneira, não é a água do filtro, mas a água que nos dá a vida eterna. Tem bebido muita água? Então vamos seguindo a nossa mensagem direcionada em quem? Ao Espírito Santo. É Ele que move, é Ele que faz, é Ele que coloca. Porque Ele diz assim que eu relembraria todas as coisas que você estudou. Então Ele relembra, porque Ele coloca na nossa mente e nós vamos vivenciando. Colocamos algumas direções da palavra de Deus, aonde ele cura sobre as águas, para nós refletirmos, porque precisamos entender, se Deus fez, Deus fará e continuar fazendo obras novas a cada dia em nosso coração. E uma das curas é a história de Naamã. Eu já preguei sobre Naamã. Naamã era um general da Síria, um homem escolhido por Deus, onde Deus defendia, onde Deus guiava os seus caminhos. E de repente, uma serva, ela chega para a mulher de Naamã e diz: ó, se o meu servo, meu senhor, conhecesse que existe um profeta lá em Samaria, ele poderia ser curado. E a história continua, mas só que Deus fala através da palavra que Naamã era orgulhoso. E você, irmão, é orgulhoso? Vai colocando aí as questões. Você é orgulhoso? Sim. Você é nariz empinado? Sim. Então quer receber cura como? Se não tem humildade? Só que para descer nas águas tem que ter humildade. E Naamã foi conhecendo
o trajeto. Ezequiel, o profeta, esse lindo profeta e sacerdote do templo de Jerusalém, filho de Buzi, ele diz assim para nós, ele fala assim, peraí, ó, eu não vou até ele, ou melhor, Eliseu, ele diz nessa mensagem no livro do profeta também, Ezequiel, ele diz assim, ó, peraí, eu não vou até ele não, ele vai até, manda o seu servo lá, fala para ele, ó, mergulha 7 vezes na água. O livro é de grandeza, o livro é de profundidade. Ezequiel é um livro de profecia, é um livro de contos, mas lá em 2 Reis, ele coloca isso para nós, falando do profeta Eliseu, que consta Naamã, que esse é um livro de 2 Reis 5, do 1 ao 14, aonde fala da cura de Naamã, aonde que ele vai até o Eliseu, que existe um profeta em Israel, e ele vai até Eliseu e começa a nos direcionar, ele começa a falar, e aí ele fala, vai, mergulha 7 vezes na água, e de repente ele vai 1, ele vai 2, ele vai 3, e de repente a teimosia, o desespero, o orgulho, ele fala, peraí, eu estou mergulhando e não sou curado, mas e aí, agora mergulha mais uma vez, porque se o senhor tivesse ouvido outros falar, o senhor faria, por que o senhor não faz a última vez? E de repente ele mergulha e a pele diz que sai como uma pele de criança. Ezequiel, ele nos dá direções, que ele caminha, ele fala que ele foi levado ao vale dos ossos secos. Ezequiel 37 fala que ele foi colocado lá, e de repente a obra aconteceu. Então nós colocamos, irmão, que Deus, ele leva nós a cada lugar para nós sermos curados, ele leva aonde ele quer. E hoje ele trouxe nós aqui nas redes sociais para poder exaltar o seu santo nome. Nós falamos da cura de Naamã, e Naamã, ele foi curado. Se você pegar o livro de Reis, 2 Reis 5, do 1 ao 14, e você refletir a mensagem, é mais uma cura que você vai estar recebendo através do que? Da água de Deus. E depois ele vem falar da cura do cego de Siloé, e de repente ele coloca, peraí, eu estou aqui o tempo todo, sou um paralítico, eu preciso ir lavar-me na piscina, mas não tem ninguém. E aí? Eu preciso. Mas espera aí, Jesus, ele desce, ele cospe no chão, ele faz um lodo, e de repente ele começa a passar nos olhos daquele cego, nos olhos daquele homem que está ali no chão. Ele começa a falar para ele, agora orando, mas agora vai, ele está falando hoje para nós, vai, ele instrui, vai lavar nas piscinas de Siloé, vai lavar na onde? Nas águas. E de repente, aquele cego começou a lavar e começou a enxergar. Olha, pegamos a cura de Naamã, a teimosia de Naamã, o orgulho de Naamã. Agora pegamos a cura desse cego, que ele pede para Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia as pessoas falando, ele era cego, mas não era surdo. Ele ouvia, e de repente ele começa a buscar, e ele escuta, ele está passando. Vemos outros cegos como Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, porque ele também ouviu falar de Jesus, que ele passaria para aquele lugar. E hoje nós não estamos, às vezes Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nós recebermos a cura. E de repente, hoje a internet é esse meio para você compartilhar, para você já salvar, para você já ouvir
a mensagem de Deus, onde ele faz a cura. Imagina, Deus hoje quer curar a sua cegueira. E ele gospe no chão, ele pega o lodo, passa no seu olho, nos dois olhos, aonde você ainda está cego espiritualmente. As escamas ainda estão nos seus olhos e você ainda não entende, porque você só vê maldade, você só vê pensamentos ruins, você só enxerga o que não é para enxergar, mas tem medo de enxergar aquele que faz nova todas as coisas, que é Jesus Cristo. E aí você vai na igreja, tá ouvindo a palavra de Deus, tá vendo todo o ministério acontecendo no altar, mas não está entendendo nada, porque ainda não foi curado espiritualmente. Não abriram, as escamas não caíram dos seus olhos, e de repente Jesus chega com esse barro, com guspe feito ali, um barrinho, colocou no seu olho, e ele está querendo colocar isso nos seus olhos hoje, para que você tenha essa cura espiritual, essa restauração espiritual. E aí ele começa a falar, ele te instrui: agora vai e lava nas águas de Siloé. Onde a gente podemos analisar esse contexto. Hoje Jesus falando para você através da palavra: hoje eu quero lavar os seus olhos, mas agora você vai para a igreja, entra no caminho da comunhão, mas para de olhar para os lados, olha para mim, porque é eu que sou o caminho, é eu que sou a vida, é eu que sou a verdade. Para de ficar observando: o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo, o irmão está fazendo. Deixa que esse cisco saia dos seus olhos hoje, através dessa lavagem espiritual que é a palavra de Deus. E depois ele vem falar da cura do homem paralítico. 38 anos ali. 38 anos não é 38 dias, não é 38 minutos, não é 38 segundos, são 38 anos que ele está ali. Ele não perdia a sua fé, ele não perdia a sua vontade, e Jesus chega para ele, como está chegando para mim e para você nessa tarde, aonde ele quer falar, ele quer curar através dessas águas que são de purificação, essas águas que são de santificação, que são de cura e de restauração, essas águas que vai nos transformar através de quem? Da palavra de Deus. Ele chega para aquele homem paralítico, ele chega e ele fala: peraí, você está deitado aí há tanto tempo, por que você não vai? Ele falou assim: peraí, não tem ninguém para me levar, não tem ninguém para me ir. Então Jesus, ele fala para aquele paralítico: levanta-te. Hoje ele fala para mim e para você: levanta-te, pega o teu leito e vai. Levanta, pega o teu leito e sai correndo. Levanta e pega o seu leito e começa a andar. Através de quem? Através da palavra de Deus. Você está andando buscando homem, você está andando buscando coisas que não deve, você está andando por lugares que vai levar você para o buraco, vai trazer doença, vai trazer enfermidade, vai trazer tudo que não presta. Você está virando uma curva de rio e não está vendo. Então eu tenho que gritar para você ouvir isso, a palavra de Deus. Vai buscar aquele que é mais forte do que nós, que é Jesus Cristo no Calvário. É isso que nós temos que fazer: acreditar na palavra de Deus, acreditar no que nós estamos vivenciando. Nós temos que acreditar que Ele morreu por mim e por você, foi apedrejado, foi colocado coisas nele que não devia. A cruz, colocaram Ele na cruz, colocaram aquele espinho na cabeça, pegaram aqueles grilhões, começaram a furar na mão dele, batendo, e hoje ele não abria a boca. E hoje você vai na igreja, vai na onde tiver que ir, está reclamando todo o tempo. Então você tem que começar a acordar. Ele não morreu à toa, ele morreu porque ele morreu para nos salvar, para nos dar vida eterna. E ele diz para o seu pai: pai, do mesmo jeito que o Senhor confiou os seus filhos, eu estou lhe dando, sem nenhum arranhão. E você ainda reclama. É um reclamão, levanta reclamando, dorme reclamando, acorda reclamando. Então você quer mudança que jeito? Quer cura que jeito?
Não tem como ter cura assim. Então começa a mudar, começa a direcionar. Quando prego a palavra, ela serve para mim primeiramente, porque eu que estou pregando. Mas ela tem que servir, ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser restituída, caminhada, ela tem que ser entregue a cada um daqueles irmãos que precisam e necessitam da sua palavra. E essa cura, ele chega para aquele homem que está ali o tempo todo, preguiçoso, é preguiçoso, porque ele está ali aleijado, ele tem mão, ele anda, ele rasteja, e ele não vai até o tanque. Porque se ele fosse uma pessoa que queria ir atrás da cura, ele rastejava e ficava ali na porta, próximo do tanque. A hora que as águas começassem a se rebelar, ele pulava ele seria o primeiro a pular. E às vezes nós somos preguiçosos para buscar a Deus. Nós somos preguiçosos para poder falar de Deus. Deus quer usar a pedra, Ele quer usar tudo, mas você não deixa Ele te usar. E aí Ele começa a nos mostrar caminhos. 38 anos sacrificando ali todo o tempo. E aí Jesus fala: peraí, levanta e vai para o tanque de Betesda, vai para o tanque e mergulha, olha, temos Naamã que mergulhou, temos o cego que ele começou a se lavar na piscina de Siloé, e agora nós temos o paralítico que pula no tanque de Betesda, e chega e fala: não tem ninguém para me levar. E Jesus fala: peraí, vou dar um jeito. Você quer ser curado? E aí, irmão, a pergunta de Jesus para mim e para você: você quer ser curado? Então levanta-te e anda. Pega a sua maca e anda. A maca é para você relembrar o tempo que você ficou aí preguiçoso. Volta para a igreja, vai orar, vai rezar, vai procurar Deus, vai para a comunhão, vai para a reconciliação, vai para a confissão. Começa a acordar enquanto é tempo. Desperta tu que dorme, está dormindo e quer cura. Não tem como receber cura se você não for atrás. Mateus 7,7, quem procura encontra. Quem bate, abre-se. Então vai fazer isso, abra seu coração e vai procurar. Porque se você procura, você vai encontrar sim a sua cura, tanto espiritual como física. Porque Deus promessa, Ele te dá sem peso e sem medida. E de repente aquele homem se levantou e foi curado em nome de Jesus. As águas da vida eterna, ela nos dá uma direção para que nós possamos ser mencionados como fonte de cura. Não é eu que curo, não é o Rogério que vai curar, mas sim Jesus Cristo, porque Ele direciona a água para a purificação. É fonte de cura, é vida eterna. Como eu citava lá em Apocalipse 22, 1, ele diz assim: Deus mostra a João um rio de águas vivificantes, ao qual brilhava como cristal. O rio brotava-se do trono de Deus e do Cordeiro. Às margens do rio crescem árvores da vida, que frutifica 12 vezes ao ano. Suas folhas servem para a cura. Olha a confirmação da palavra. Aqui a água que aparece do trono, debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. E de repente as folhas que vão curar. A árvore da vida 12 vezes ao ano. E quantas vezes você tem ido atrás na igreja buscar a confissão, buscar a comunhão? Se uma árvore nasce 12 vezes ao ano,
Então, irmão, você tem que ir muito mais do que 12 vezes na igreja. Você tem que morar na igreja, é viver a igreja, é ministério, servir na igreja, que muitos não têm tempo. Eu creio nisso, mas tire um tempo. Não importa se uma árvore dá 12 vezes ao ano fruto, você tem que ir muito mais do que isso. Jesus disse: aquele que bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede. E a água que ele dá se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha que grandeza, olha que grandeza do evangelista João, para a gente terminar a nossa mensagem. Ele diz a samaritana, ele conversa com a samaritana. Todo aquele, olha a grandeza, todo aquele que beber desta água não terá mais sede. Todo aquele que beber desta água terá sede de novo, ou melhor, todo aquele o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. É promessa. Não foi eu que falei, é promessa dele. Mas nessa conversa que ele tem com a samaritana, Jesus já tinha ouvido, já tinha se reunido com os fariseus, já tinha ouvido as histórias, mas ele reunia com os discípulos e falava do batismo de João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse por onde? Por Samaria, aonde judeus e samaritanos não se davam. Mas Jesus tinha que passar por ali. E hoje ele está passando pela sua casa. Ele está passando pelo seu lar, ele está passando pelo hospital, ele está passando por uma casa de detenção, ele está passando por todos os lugares falando da mensagem. Mas era preciso que ele passasse por ali. E de repente ele vê uma mulher de Samaria buscar o quê? Buscar água. Ela ia todas as vezes na cisterna buscar água para poder dar para as pessoas beber, para as ovelhas, para levar para aquelas pessoas que precisavam. E de repente ela fala para ele, e Jesus fala para ele, Jesus pede para ela, dar-me de beber, dar-me de beber. E ela diz, porque os discípulos já tinham ido na cidade comprar água, comprar comida, comprar tudo. Mas ele pede para ela. Mas nem conhecia ele. Mas ele continua falando: se me conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que grandeza. Imagina Jesus chegando para você nessa tarde, nesse exato momento que são precisamente 1h30, 13h30 da tarde, e falasse: espera aí, se você soubesse quem está pedindo água, olha só, que isso é dom de Deus,
Isso não é dom de mim, não. Isso é dom de Deus. Porque eu já falei sobre isso. Se conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Imagina ele falando isso para você hoje. E aí? O que você quer pedir? Pede. Pede. Pede para mim que eu vou te dar. Eu sou o Salvador. Eu sou o Salvador. Eu vou te dar. Ele fala isso aqui nessa mensagem. Senhor, olha a humildade dessa mulher. Senhor, não tem sequer nenhum balde. E o poço é fundo. Olha, às vezes nós temos que ser humilde na presença de Deus. E ela começa na humildade. Peraí, o senhor não tem um balde. Como que eu vou pedir, pegar água para o senhor se... Imagina, ela estava pensando assim, ele está cansado. Ele está cansado. Ele está precisando de água. E ela diz, o poço é fundo. De onde tem essa água viva? Onde é essa água viva? De onde que o poço é fundo? Serás maior que o pai Jacó? Olha quem ela coloca. Olha quem ela coloca. Um prometido de Deus, Israel. Ela diz, espera aí, mas será que tu serás maior que o nosso pai Jacó, que deu este poço, que cavou esse poço, que ralou nesse poço? Ela não entendeu, irmão. Ela não entendeu. Porque o povo de Samaria não entendia. Possivelmente, eles buscavam a conversão. Eles buscavam algo que somente Jesus podia dar. Será que é maior que o meu pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, comeu, como também seus filhos e os seus animais? Aí Jesus fala para ela isso, essa grandeza, essa grandiosa mensagem. Todo aquele que beber dessa água terá sede de novo. Está faltando, irmão, nós irmos buscar essa água, matar essa sede e continuar sempre falando, eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede. E toda vez você está indo, buscando a palavra de Deus, buscando quem? A água viva. E ela, depois de saber de todas as conversas, ela diz, Senhor, vejo que és um profeta. Porque ele começou a revelar para ela, vai chamar o seu marido, vai chamar o seu marido. Bem, eu sei bem que você não tem marido. Ou melhor, eu não tenho marido, respondeu a mulher. E ao Jesus retruca, disseste bem que não tens o marido, mas tivesses marido, e o que tens agora não é o teu marido. Olha a grandeza, pecadora, porque agora está falando, ó, de fato tivesse 5 maridos, e tem agora não tem o teu marido. Nisso falaste a verdade. Senhor, vejo que tu é um profeta. Tu conhece a minha vida. E às vezes nós vamos orar para alguém. Deus usa através do Espírito Santo. E as pessoas ainda não acreditam. As pessoas não acreditam ainda que é Deus que faz nova todas as coisas. Os nossos pais adoravam sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está no lugar se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acreditas-me? Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Está chegando o grande dia, irmão. Está chegando o grande dia. Nós estamos vendo sinais, mas não entendemos ainda. E Jesus fala para ela que chegará esse grande dia,
que nem na montanha, nem na igreja, nem em Jerusalém, não vai ter mais essa adoração ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, é que agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Está chegando o tempo aonde Deus, ele separa, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Eu tenho falado isso, aonde ele já sabe quem são os verdadeiros adoradores. É hora de você voltar. É hora de você voltar a beber dessa água. Esta água, ela flui do leste, desce até o Vale do Jordão e desemboca no Mar Morto. Quando chegar ali, as águas desse mar serão curadas. Quem é essa água, irmão? Quem é essa água? Essa é a pergunta para mim e para você. O que nós estamos buscando? Será que nós estamos bebendo da água verdadeira? Ou será que nós ainda não encontramos essa água verdadeira? Será que nós estamos indo na igreja? Nós estamos buscando Jesus Cristo na farsa? Ou nós estamos indo na igreja por status para dizer que lá você está? Para as pessoas passarem na rua e te falar: eu vi ele lá, o irmão lá na igreja. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim. Vai na igreja, vai, mas vai por ir. Mas não vai com o coração. E hoje ele desce para nos direcionar. Ele nos dá essa mensagem de cura a de Naamã. Ele coloca a cura do cego de Siloé. Ele nos direciona aquele homem que estava paralítico há 38 anos no templo. E ele agora nos dá uma grandiosa passagem do Evangelho de João, aonde ele coloca para aquela mulher que era samaritana, aonde ele fala, ele instrui ela na verdade, para que ela saia dali e leve para aquele povo de Samaria que precisava de conversão, que precisava de restauração. Então, quando ele coloca esse caminho, ele direciona para ela, ele começa a falar a verdade para ela. Vai chamar o teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. Respondeu a mulher, ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece na profundeza de nosso coração. Jesus, ele nos conhece, porque é ele que nos deu a vida, é ele que nos criou, é ele que nos deu nos primórdios, e nós ainda não entendemos a verdadeira verdade, que é ele, o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos alimenta, é ele que nos mata a sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas eu também sou a água viva que jorra no templo. Então é hora de começarmos a voltar a esse primeiro amor e deixar ele nos lavar. Que nessa tarde, através dessa mensagem grandiosa, nós podemos pedir para Deus para nos lavar. Eu não sei a cada
pedido que traz no coração, mas eu só sei dizer que todos buscam uma cura. Umas espiritual, outras cura que vem física, outras curas que precisam em nosso coração. Às vezes somos machucados, às vezes recebemos palavras de ofensa, às vezes recebemos pessoas que querem jogar um contra o outro, e existe muito isso. Às vezes temos pessoas que caminham com a gente, andam ao nosso lado, come do nosso prato, bebe da nossa água, come da nossa comida, bate na nossa costa, mas está metendo a faca nas suas costas. Existe. Para essas pessoas, nós deixamos Deus agir. Mas não vai com maldade. Não vai levar para eles: vou orar, vou fazer isso. Não. Jesus conhece o nosso interior. Jesus conhece o nosso interior. Então, deixa Ele nos renovar. Deixa Ele fazer nós nascermos de novo. Aonde tiver o ódio, que eu leve a paz. É Ele que fala. É Ele que nos direciona. É Ele que é a fonte de água viva. É Ele que vai matar a nossa sede. É Ele que faz a sua promessa, que nunca mais terão sede aquele que beber dessa água. É Ele que nos direciona, que a palavra de Deus, que essa promessa de Deus, de beber dessa água e sermos curados em nome de Jesus. É promessa dele. E ele é a quarta restauração de Israel, essa mensagem. É a quarta restauração, aonde é a nova aliança que será eterna. Dá ao povo um novo coração e um novo espírito. Essa é a direção que nós temos que orar. Senhor, nos dá um novo coração, nos fortalece e nos dá um novo espírito. É isso que nós temos que pedir nessa tarde. E vamos orar. Amado Deus e soberano, diante dessa mensagem que o Senhor nos deu, dessa riqueza que o Senhor nos direcionou, que o Senhor possa descer a cada lar hoje, a cada coração, a cada templo vivo que o Senhor colocou na terra. A cada um que o Senhor soprou sobre a narina, o sopro da vida. A cada um que o Senhor falou ao coração nessa tarde, que o Senhor possa descer através da sua misericórdia, através da sua bondade, através da sua justiça, mas o Senhor colocar um coração novo, um coração restituído pelo teu poder e pela tua grandeza, um coração puro, um coração de criança, um coração aonde que não tem maldade, que não tem a inveja, que não tem orgulho, que não tem rancor, que não tem mágoa. Um coração novo, restaurado, transformado pela sua palavra. Que o Senhor possa, Pai, hoje descer a cada um dos seus filhos para a glória do teu santo nome. E banhar, encharcar com essa água viva
essa água que purifica, essa água que restaura, essa água que santifica e que cura. A cada um que pedir o cura nessa tarde, a cada um que pedir a restauração, que o Senhor desça através da sua palavra, que eles possam ruminar, escutar, engolir essa mensagem hoje, e que ela não desça tão fervente no seu coração não, mas que ela desça macia, para que ela chegue em cada coração, em cada pensamento. Pessoas que hoje precisam ser restauradas, mudança de vida, principalmente espiritual. Pessoas que estão andando em caminhos diferentes, buscando caminhos difíceis, confiando num homem igual essa samaritana que dizia que será que Deus é maior do que Jacó? Deus, ele tem que ser maior em todas as coisas. Por isso, Pai, leve, sopra o ruá de Deus a cada um dos seus filhos nessa tarde. Que eles possam receber a sua mensagem, a cura espiritual, a cura carnal. Que eles possam estar presente na tua palavra, porque o Senhor é a palavra de vida eterna. Que o Senhor diz: quem ouve as minhas palavras e coloca em prática. O Senhor diz que aqueles que nós não podemos ser igual à água do mar impelida pelo vento. Coloca, Senhor Jesus, coloca, desce sobre cada um. Pessoas que precisam ser curadas, que estão com espírito de maldade. Pessoas que estão em depressão, ansiedade. Pessoas que precisam hoje dessa cura. Pessoas que precisam, Pai, ser restituída no seu poder. Sai, em nome de Jesus, todo mal, todos espíritos malignos, que sai agora, em nome de Jesus. Oh, rabaralabash. Deus, desça sobre as enfermidades de cada um dos seus filhos, principalmente a minha, Pai, e cura em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Essa é a mensagem de Deus para nós. A cura. Que Deus possa nos lavar, nos purificar e nos mostrar o verdadeiro caminho. Em nome de Jesus. Uma ótima tarde na presença do Espírito Santo de Deus. Os